Você já percebeu que existem pessoas que falam pouco, mas são ouvidas por todos? Elas não precisam elevar o tom, não competem por atenção, não forçam simpatia. Ainda assim, quando abrem a boca, algo muda no ar. As conversas diminuem, os olhares se voltam e as palavras que saem parecem ter peso. Enquanto isso, há quem fale demais, explique demais, tente demais, e mesmo assim não é levado a sério. O que separa um tipo do outro não é aparência, inteligência, nem confiança. É a forma como escolhem usar as palavras. As palavras são energia. Cada uma delas carrega uma intenção. A maioria fala para ser notada, mas poucos falam para realmente se conectar. E é por isso que a maior parte das conversas morre antes mesmo de começar. Vivemos cercados de barulho, e o barulho cria urgência. A urgência de responder, de ter opinião, de vencer a discussão. Mas quem vive em busca de ruído, perde o poder do silêncio. E quem perde o poder do silêncio, perde o poder da presença. Este vídeo não é sobre falar mais, é sobre falar certo. Sobre usar menos palavras, mas com mais verdade. Palavras que constroem respeito e não distração. Palavras que nascem do domínio interno, não do impulso de provar algo. E hoje eu quero te mostrar 5 frases simples, que mudam completamente a forma como as pessoas te percebem. 5 expressões curtas, mas poderosas, que transformam qualquer conversa comum em algo que deixa a marca. Elas vêm de uma filosofia antiga, mas continuam vivas porque o ser humano muda o mundo inteiro e ainda não aprendeu a se comunicar com profundidade. A primeira frase é a mais simples e talvez a mais transformadora. Me conte mais. Parece banal, mas é quase inexistente nas conversas de hoje. As pessoas perguntam, como você está? Sem sequer esperar a resposta. E quando alguém responde, a mente já está preparando o que vai dizer em seguida. A escuta se torna apenas uma pausa antes da próxima fala. Mas quando você olha para alguém e diz com calma, me conte mais, algo muda no ar. O outro sente que foi visto, que há interesse genuíno, não social, que você quer entender, não apenas responder. Essa frase abre portas invisíveis. Ela desarma o ego alheio, dissolve o medo, cria espaço. A maioria das pessoas não quer conselhos, quer presença. E presença não se explica, se sente. Me conte mais é o convite silencioso que quase ninguém recebe. É a maneira mais simples de dizer, eu estou aqui de verdade. E quando você diz isso com intenção, o outro começa a se abrir, não porque confia em você, mas porque confia na sensação de ser ouvido. Os estoicos entendiam isso. Epicteto dizia que temos 2 orelhas e uma boca por um motivo. Ouvir o dobro do que falamos. Mas o mundo moderno inverteu a proporção. Hoje todos gritam e ninguém escuta. Queremos ser compreendidos, mas não compreendemos. Queremos ser lembrados, mas não paramos para lembrar do outro. E é por isso que o simples ato de ouvir se tornou revolucionário. O verdadeiro poder de me conte mais está no silêncio que vem depois. Não é perguntar por perguntar, nem usar a frase como uma técnica de persuasão. É estar presente, é entregar atenção total. E atenção total é raridade. E tudo que é raro tem valor. Quando alguém percebe que pode falar sem ser interrompido, ela relaxa. As palavras fluem, a energia muda, e sem perceber você se torna inesquecível, não pelo que disse, mas pelo que soube ouvir. As pessoas não se lembram de quem fala bonito, elas se lembram de quem as fez sentir compreendidas. E essa sensação é o que cria conexão, respeito e confiança. Me conte mais não é apenas uma frase, é uma ponte entre 2 consciências. Ela não exige que você tenha respostas, apenas presença. E é aí que começa o verdadeiro poder de ser ouvido.
quando você para de falar para impressionar e começa a escutar para entender. Essa é a primeira chave, a base de todas as outras. Porque antes de qualquer palavra valer algo, é preciso saber ouvir. E quem aprende a ouvir, descobre o tipo de silêncio que não é vazio, é cheio de sentido. A segunda frase é uma das mais curtas que existem, mas também uma das mais poderosas. Eu não sei. 3 palavras que a maioria das pessoas teme pronunciar. Desde cedo, somos ensinados a parecer certos, a dar respostas rápidas, a mostrar que sabemos. Admitir ignorância parece fraqueza, mas é exatamente o contrário. Dizer eu não sei é um ato de coragem e, paradoxalmente, de sabedoria. Vivemos em uma época onde todos têm opinião sobre tudo. Sobre política, filosofia, espiritualidade, dinheiro, sucesso, até sobre o que não viveram. As redes sociais transformaram a incerteza em vergonha e a arrogância em virtude. É fácil se perder nesse jogo de aparências e esquecer que o valor de um pensamento não está em soar bonito, mas em ser verdadeiro. Quem precisa parecer inteligente o tempo todo, vive escravo da própria imagem. Quem aceita não saber, vive livre para aprender. Quando você diz com calma, eu não sei, o que está dizendo de verdade é, eu sou honesto. E essa honestidade tem um peso silencioso. Ela desarma o interlocutor, elimina a competição e cria um tipo de respeito que não pode ser forçado. Porque, se você é sincero sobre o que ignora, as pessoas passam a confiar no que você afirma. A sua palavra ganha densidade. O seu sim vale mais. O seu não é respeitado. A humildade abre espaço para que a sabedoria cresça. Sócrates entendia isso. Quando dizia só sei que nada sei, ele não buscava aplausos. Ele lembrava a si mesmo que o primeiro passo para a clareza é admitir o limite do próprio entendimento. O ignorante fala muito porque teme o silêncio. O sábio fala pouco porque sabe o custo de cada palavra. O mundo confunde barulho com autoridade, mas a autoridade real não precisa gritar. Ela se sustenta na verdade, dita sem medo. Eu não sei também é um espelho. Quando você diz isso, obriga o outro a sair do jogo da aparência e entrar no terreno da sinceridade. A conversa se torna mais humana, mais leve, o orgulho cai, o aprendizado começa. E é curioso perceber que quanto mais alguém se aprofunda na vida, mais essa frase volta a fazer sentido. Os que mais estudam percebem o quanto ainda há por compreender. Os que realmente pensam entendem que não há vergonha em duvidar. Há sabedoria. A insegurança faz as pessoas falarem demais. A clareza as ensina a calar na hora certa. E é nesse espaço, entre a dúvida e o silêncio, que nasce o verdadeiro respeito. Quem tenta parecer certo o tempo todo parece artificial. Quem reconhece que não sabe, parece real. E o real atrai, porque é raro. O mais interessante é que quando você começa a viver com essa honestidade, sua presença muda. Você fala mais devagar, escolhe melhor as palavras, e quando fala, as pessoas prestam atenção, porque sabem que o que vem de você não é teatro, é verdade. Não há nada mais poderoso do que uma verdade simples, dita com tranquilidade. Ser estoico é justamente isso, não fingir certeza, mas buscar clareza, não querer parecer sábio, mas desejar ser lúcido. E a lucidez só nasce quando você está disposto a olhar para dentro e dizer, ainda não sei. Essa frase não diminui ninguém, ela liberta. Liberta da necessidade de provar, da prisão do ego, da obrigação de estar certo. As pessoas que mais inspiram confiança não são as que sempre têm resposta, são as que sabem admitir quando não têm. E, ironicamente, são essas as vozes que o mundo mais escuta, porque enquanto o resto fala por vaidade, elas falam por verdade. E a verdade, mesmo dita em voz baixa, sempre ressoa mais alto. Se esse conteúdo está te fazendo refletir, deixa o like e segue o canal. Isso ajuda a mensagem estoica a chegar a mais pessoas. A terceira frase é uma das mais humanas e, ao mesmo tempo, uma das menos ditas. Isso deve ser difícil. Vivemos cercados de pessoas que fingem entender o que não sentem, que respondem rápido demais, que correm para consertar o que não precisa de conserto.
Mas a dor alheia não quer solução imediata. Quer reconhecimento. Quer ser vista. Quer respirar. Quando alguém se abre e conta algo pesado, uma perda, uma frustração, um medo, o impulso mais comum é tentar aliviar o desconforto. Você diz, vai passar, fica tranquilo, tudo acontece por um motivo. Mas essas frases, embora bem intencionadas, apagam a dor. Elas fazem o outro sentir que o sofrimento precisa ser escondido, que sentir é fraqueza. E é exatamente o oposto que a alma humana precisa. Dizer isso deve ser difícil é um gesto de empatia sem dramatização. Você não está julgando, não está competindo com uma história sua, não está oferecendo uma solução, está apenas reconhecendo. E reconhecimento é um dos maiores atos de amor silenciosos que existem. Essa frase cria um espaço seguro, onde o outro pode existir sem se justificar, onde o sentimento não é corrigido, mas compreendido. Marcos Aurelius dizia, "Sê tolerante com os outros e rigoroso contigo mesmo." É uma das lições mais desafiadoras do estoicismo, porque a maioria faz o contrário. Somos duros com o mundo, indulgentes com nossas falhas. Mas a verdadeira força está em inverter isso, em sermos firmes com nós mesmos e suaves com os outros. Dizer, isso deve ser difícil, é ser suave. É lembrar que a empatia não é fraqueza, é domínio. Quando você valida a dor de alguém, sem tentar explicá-la, você a transforma. O outro não sente pena, sente alívio. Não sente julgamento, sente presença. E é nessa presença que a cura começa. Sem terapia, sem conselho, sem discurso. Apenas na quietude de duas pessoas que se permitem ser humanas. O mundo está cheio de vozes que querem ser ouvidas, mas quase nenhuma que queira ouvir. Cheio de gente que quer ensinar, mas quase ninguém que saiba acolher. E é por isso que o simples "isso deve ser difícil" ecoa tanto. Porque ele mostra que há alguém disposto a ouvir a dor, sem medo, sem pressa, sem fuga. É uma frase curta, mas é um abrigo. Ela diz, eu te vejo. E ser visto, em um mundo onde quase todos se sentem invisíveis, é um ato de compaixão revolucionária. Muitos confundem empatia com fragilidade. Mas a empatia é a força que segura o caos em silêncio. É a capacidade de não reagir, de não querer consertar tudo, de apenas sustentar a presença. E presença é poder. Quando você diz, isso deve ser difícil, você não perde a autoridade, você a amplia. Porque o respeito não vem de parecer forte, vem de saber ser humano. As pessoas esquecem os conselhos que recebem, mas nunca esquecem de quem as escutou. Essa é a verdade que o mundo moderno esqueceu. Vivemos tempos em que todos opinam, mas quase ninguém quer acolher. Em que todos querem ser especiais, mas quase ninguém quer ser real. Então, na próxima vez que alguém confiar em você para compartilhar algo doloroso, resista à tentação de falar mais do que o necessário. Não busque palavras certas. Diga apenas, isso deve ser difícil. E depois, cale-se. Deixe o silêncio fazer o resto. A quarta frase parece simples, mas carrega um poder que poucos entendem. Eu valorizo você. 3 palavras pequenas, mas raras. Vivemos em um mundo onde quase todo elogio vem com interesse e quase todo reconhecimento vem condicionado a uma troca. As pessoas agradecem por resultados, não por presença. E é por isso que dizer eu valorizo você tem um impacto tão profundo. Porque não fala sobre o que alguém faz, mas sobre quem essa pessoa é. Obrigado é cortesia. Eu valorizo você é gratidão com alma. Quando você diz isso, está reconhecendo o outro como ser humano, não como ferramenta. Está dizendo, eu te enxergo.
E ser enxergado em um mundo cego de pressa é um dos maiores presentes que alguém pode receber. Marco Aurélio escrevia todas as manhãs lembrando-se das pessoas ao seu redor, dos que trabalhavam com ele, dos que discordavam dele, até dos que o irritavam. Ele se esforçava para enxergar a virtude em cada um, porque sabia que o olhar define o tipo de alma que carregamos. Reconhecer a bondade nos outros mantém viva a bondade em nós. Quem não valoriza se perde na comparação. Quem valoriza floresce na paz. Mas há um detalhe importante. Eu valorizo você precisa ser dito com presença. Não como um gesto automático, não como uma frase decorada, mas como uma escolha consciente. Porque a sinceridade não está nas palavras, está na intenção. Quando é verdadeiro, o outro sente. Sente no tom, no olhar, na calma da voz. E esse sentir cria um elo invisível que vale mais do que qualquer favor. Vivemos rodeados de pessoas que nos querem produtivos, eficientes, disponíveis, mas raramente alguém nos quer apenas humanos. E é por isso que essa frase se torna tão poderosa. Ela interrompe o ritmo mecânico do mundo e nos lembra que há valor no simples fato de existir. Dizer "eu valorizo você" é um ato de resistência. Resistência contra o cinismo, contra o costume de só enxergar utilidade, contra a frieza com que tratamos uns aos outros. É uma frase que reconstrói o que o tempo e a pressa tentam apagar, o respeito silencioso entre duas pessoas. E há algo curioso. Quando você começa a reconhecer o valor dos outros, algo em você também muda. Sua mente se torna mais leve, menos reativa, mais lúcida. Porque a gratidão é um espelho. Toda vez que você diz "eu valorizo você", está lembrando a si mesmo de que também é capaz de ver o bem. E ver o bem é uma forma de força. Os estoicos nunca entenderam a gratidão como emoção passageira, mas como virtude ativa. Ser grato é enxergar o que permanece, mesmo quando o resto muda. E valorizar é a prática dessa gratidão em forma de palavra. É olhar para alguém e reconhecer: você importa, mesmo quando o mundo não percebe. Pense nas pessoas que te ajudaram nos momentos em que você não tinha nada para oferecer em troca. Nos que ficaram quando todos foram embora, nos que te escutaram sem pressa, te respeitaram em silêncio, te trataram com dignidade mesmo quando você não estava no seu melhor. Essas pessoas são raras, e raridades devem ser reconhecidas. Então diga, não guarde para depois, não espere um grande gesto. Diga simplesmente: eu valorizo você. Diga para quem te inspira, para quem te sustenta, para quem te escuta. E diga também para quem quase ninguém agradece. Essas palavras são sementes. Elas não somem, ficam plantadas no tempo e um dia voltam. Quem aprende a valorizar os outros nunca precisa implorar por reconhecimento, porque quem vê virtude, carrega virtude. E quem carrega virtude, inevitavelmente será ouvido. A quinta e última frase é a mais curta de todas, e talvez a mais libertadora. Não. Uma única sílaba, capaz de mudar o rumo de uma vida. Dizer não é, muitas vezes, o início da verdadeira paz. Mas o mundo te ensinou a temê-la. Desde cedo, te ensinaram que recusar é ser egoísta, que dizer não é decepcionar, que a boa pessoa é a que aceita tudo. E assim, você cresceu acreditando que agradar é amar, mas amar também é proteger. E proteger exige limites. Não é uma barreira, é um filtro. Ele separa o que te alimenta do que te consome. Separar não é rejeitar, é preservar o que há de mais valioso em você. A sua atenção, a sua energia, o seu tempo. Porque tudo aquilo que você entrega sem consciência se perde. E o que se perde sem propósito nunca volta igual. Dizer não com serenidade é um ato de respeito. Respeito por si mesmo e, paradoxalmente, também pelos outros.
Quando você aceita tudo, acaba se tornando vazio. E o vazio não inspira confiança. Mas quando você é claro, quando suas palavras têm fronteira, os outros começam a te escutar diferente. O seu sim ganha valor. Porque quem tem coragem de negar, tem credibilidade quando afirma. Epicteto dizia: primeiro aprende o significado do que quer dizer e depois fala. Isso é o não, em sua forma mais pura. É o reconhecimento de que cada palavra tem custo. E todo sim que você diz a algo sem importância é um não silencioso ao que realmente importa. É um abandono lento, disfarçado de gentileza. Mas a alma sente. E o corpo cobra. Dizer não é desafiar o medo de desapontar. E esse medo é o que mantém milhões de pessoas presas a rotinas, compromissos e relações que drenam sua energia vital. Elas dizem sim por culpa, por costume, por medo de parecerem frias. Mas o que elas não percebem é que ninguém respeita quem não se respeita. A verdadeira autoridade nasce do equilíbrio entre generosidade e limite. Dar quando é hora. Recusar quando é preciso. Sem explicação. Sem culpa. O não, tranquilo, sem agressividade, é uma das formas mais puras de liberdade. Ele não é um grito. É uma declaração silenciosa de identidade. Ele diz: eu sei o que quero. Eu sei quem eu sou. Eu não preciso de aprovação. E é essa clareza que muda o modo como o mundo te enxerga. Porque quando alguém sente que você se basta, automaticamente te ouve com mais atenção. Dizer não te torna menos amável. Te torna inteiro. E o inteiro sempre atrai mais do que o disponível demais. O inteiro inspira. O inteiro transmite paz. Essas 5 frases, me conte mais, eu não sei. Isso deve ser difícil. Eu valorizo você. Não. Não são técnicas de comunicação. São reflexos de consciência. Elas moldam não só a forma como você fala, mas quem você se torna quando fala. Elas criam presença, e presença é poder silencioso. Um poder que não precisa convencer, porque se impõe pela verdade. Quando você vive essas palavras, o respeito vem naturalmente. As pessoas passam a te ouvir, não porque você fala alto, mas porque suas palavras nascem de um lugar calmo, lúcido e autêntico. E nada é mais atraente do que alguém que vive em paz com o que diz. Agora, me diga, qual dessas 5 frases você mais sente que precisa usar na sua vida? Deixe nos comentários. Quero saber qual delas mais te tocou. E se este vídeo te ajudou a enxergar a força que existe nas palavras simples, curta o vídeo e se inscreva em Alma Estoica. Aqui, todos os dias, você aprende a falar menos, ouvir mais e viver com presença. Porque o verdadeiro domínio não está em convencer o mundo. Está em aprender a dominar a si mesmo.